Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar a respeito da palavra. Nós vamos falar a respeito das palavras que nós escolhemos quando nós vamos nos expressar com palavras, porque obviamente nós podemos nos expressar de inúmeras maneiras e grande parte das vezes nós escolhemos palavras para nos expressar, né? E a escolha da palavra é tão importante que muitas vezes nos tira o sono, não é? Às vezes a gente fica sem dormir porque a gente não sabe o que vai dizer. A gente não sabe como vai expressar aquilo que a gente tanto quer. E isso tira a nossa paz, isso faz a gente ficar ansioso, isso faz a gente entrar em algum nível de transtorno na vida, transtorna a nossa vida. É aquela plaquinha: desculpe o transtorno, estamos em obras. Desculpe o transtorno, eu estou procurando as palavras certas para me expressar. Até tem, acho que se eu não me engano, eu vi uma vez uma uma figurinha que falava: desculpe as obras, estamos em transtorno. E muitas vezes é isso que acontece. E isso é muito interessante porque nós temos as duas possibilidades, ok? Desculpe o transtorno, estamos em obras. Isso significa que eu estou o quê? Eu estou construindo de alguma maneira a forma correta de me expressar. Ou muitas vezes, desculpe as obras, estamos em transtorno, isso significa que a forma como eu me expresso demonstra a minha falta de a minha falta de tato, a minha falta de, vamos dizer assim, cuidado com aquilo que eu escolho na hora de me expressar, com as palavras que eu escolho na hora de me expressar. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falando: ah, não, mas não, pra que se preocupar tanto com isso? Besteira. Porque, assim, em vários momentos eu gosto muito de escolher a palavra que eu considero que é a mais precisa possível para definir o que eu gostaria de definir naquele momento, ok? Então, quando eu preciso de palavras, eu busco por precisão, eu busco por algo que seja preciso e conciso. Se eu não falo nada, é porque eu ainda não encontrei palavras, eu ainda não encontrei as palavras que eu sinto que fazem jus ao que eu quero expressar. Então eu prefiro ficar quieta. E essa é a dificuldade que eu vejo muitas vezes acontecer. Existem muitas pessoas que têm uma necessidade de simplesmente preencher um espaço, um espaço interacional com palavras vazias. Ou seja, eu tenho um lugar limpo, um ambiente que está disponível e eu decido encher esse ambiente de entulhos porque eu não tenho paciência suficiente ou eu não tenho paciência porque automaticamente eu também não tenho sabedoria, eu não entendo o valor de um ambiente limpo e a disposição para receber algo bom. Então,
eu só vejo aquele ambiente e eu penso que aquele ambiente precisa ter alguma coisa dentro dele. Porque se é um ambiente que, na minha visão, não tem nada, é o ambientes que não tem nada precisam ter alguma coisa. E aí isso pode me levar a colocar a sei lá, pegar coisas da rua, do lixo e jogar dentro do lugar limpo, porque eu entendo, não, mas pelo menos tem alguma coisa aqui, pelo menos tem alguma coisa, não tá mais vazio, não tá mais sem nada aqui dentro, imagina, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Ai, que lindo, agora eu vou me sentar aqui nesse negócio cheio de lama, todo estropiado, todo sujo, não sei o que, mas ó, é alguma coisa, né? Imagina, antes estava vazio. Melhor assim, claro. Não, né? Não. Então, essa necessidade, essa necessidade de preencher as coisas, quando ela se sobressai quando ela se sobressai à necessidade de expressar de um modo apurado, acaba sujando, manchando o ambiente relacional. E é por isso que a escolha das palavras é tão importante. Às vezes a gente não leva em consideração as coisas que a gente diz, porque a gente em seguida fala que se trata de uma brincadeira. Porém, num contexto interno, isso não é processado dessa maneira. Quando eu afirmo algo, por mais que a outra pessoa, quando eu afirmo algo a respeito de outra pessoa para ela, vamos se dizer, e depois eu digo, é brincadeirinha, essa pessoa ela pode até rir, e ela pode até entender que é uma brincadeirinha, mas aquela vai ficar ali uma espécie de grânulo, um incômodo ruidoso internamente, que ele pode ir crescendo aos poucos, porque no fundo a gente sempre entende que existe uma concepção, existe uma percepção ali, existe algo factual. A porcentagem, muitas vezes a gente não sabe definir a porcentagem daquilo, da veracidade daquela afirmação, mas a gente sabe que em algum nível aquela afirmação, aquela afirmação em forma de brincadeira tem um quê de verdade, ou tem algum nível de relação com aquilo que a gente transmite para o outro, tá? Existe algo que esse outro viu na gente que despertou nele aquela leitura que gerou aquela brincadeira, aquela leitura que gerou aquela situação ali. Então, sempre as brincadeiras que a gente faz ou que fazem com a gente, elas têm alguma relação com aquilo que a gente mostra. Não tem como, ok? E obviamente existem as brincadeiras saudáveis e existem as brincadeiras maldosas. A questão maior é que quando a gente escolhe a palavra de uma forma sábia, quando a gente se preocupa com o nosso vocabulário, com aquilo que a gente decide falar, verbalizar, as nossas interações sempre são de bom tom. As nossas brincadeiras são sempre muito agradáveis. A nossa
presença sempre é um grande afago para quem está perto da gente. A nossa forma de demonstrar até mesmo as nossas insatisfações é bem-vinda. Até quando nós estamos demonstrando, até quando nós estamos dizendo que estamos insatisfeitos com alguma coisa, as pessoas, elas estão dispostas a ouvir e abraçar aquilo de um modo tal que elas verdadeiramente reconsideram a própria conduta. Tudo por conta da escolha certa, das palavras certas, tudo por conta da forma como a gente expressa, da palavra que a gente escolhe. Então, e obviamente, da resiliência que a gente demonstra, da resiliência que a gente guarda, porque quando uma pessoa é capaz de guardar dentro de si uma expressão porque ela quer lapidar a comunicação, isso demonstra um nível de autocontrole, um nível de sabedoria que realmente é muito, muito improvável que essa pessoa vá se indispor com as outras o tempo inteiro. Viu? É por isso que eu disse o tempo inteiro no fim. Porque isso não significa que em certos momentos na vida, uma pessoa que sabe selecionar palavras, que faz uma curadoria das próprias palavras, ou das palavras que quer, né, manter no seu dicionário pessoal, isso não significa que essa pessoa não vai se indispor em algum momento com alguém. Mas a forma como essa indisposição vai se suceder, jamais vai gerar balbúrdia, jamais vai se tornar uma balbúrdia. Porque não existe espaço para isso quando a gente sabe aguardar e comunicar na hora que verdadeiramente a gente sabe o que e como comunicar e para que comunicar. O propósito da comunicação vai determinar como aquilo tem que ser comunicado e o que tem que ser comunicado. Primeiro eu tenho que entender o para quê. E depois eu vou para o como e depois eu vou para o porquê. Ok? Então, gente, existem inúmeras formas da gente conseguir fazer isso. E como que a gente pode saber qual é a forma que mais se encaixa na nossa personalidade? Porque existem inúmeras pessoas, existem inúmeras formas de ser. E todas são válidas no sentido de que todas recebem um acolhimento dentro
dentro do seu próprio nível de maturidade, ok? Então, a birra de uma criança, a birra é válida numa criança que está sendo corrigida pela primeira vez, segunda no máximo. A birra de uma criança é válida até uma idade, até uma certa idade. Ela é acolhida, ela é compreendida, ela é validada nesse sentido do acolhimento do nível de maturidade daquele ser. Mas chega um ponto em que aquilo já não é mais válido, porque aquele ser já atingiu um outro nível de maturidade, então automaticamente o padrão de validação muda. Por exemplo, uma criança de 10 anos fazendo uma birra não é algo tão aceitável assim. Essa criança, ela já passou por fases do desenvolvimento que já geraram maturidade nela suficiente para não fazer birra. Então, se essa criança não conseguiu ainda sair do nível da birra, isso significa que ela está, assim, defasada, ok? E isso, obviamente, tem muito a ver com a forma com a qual ela foi tolerada pelos pais, em vez de ser educada pelos pais, porque existe a tolerância e a educação. Quando eu tolero, mas, e aqui, gente, importante aqui até, por exemplo, a tolerância, nesse sentido que eu tô falando, é a tolerância ignorante, tá? Então é uma tolerância que na verdade poderia ser equivalente ao ato de ignorar uma necessidade real daquilo que eu estou comprometido com. Então eu me comprometi com uma pessoa e aí eu sei qual o meu papel dentro desse comprometimento, né? Eu sei qual é o meu papel dentro disso. E aí eu decido que, em vez de eu cumprir o meu papel, quando eu vejo que aquilo que eu me comprometi a fornecer para aquela pessoa, eu vejo uma oportunidade para fornecer, eu ignoro. E eu engulo seco. E eu tolero aquilo, mesmo que eu saiba que aquilo tá errado. Então eu não educo, né? Eu passo por cima. Eu finjo demência, vamos se dizer assim. E aí em vez de fazer isso, eu crio subterfúgios para sair daquela diligência, né? Eu não sou diligente com os meus comprometimentos. E aí automaticamente isso significa que eu passo por cima, eu faço vista grossa, né? E obviamente isso me gera incômodo, porque as coisas com as quais eu estou, e por isso que é tolerar, né? E não, por exemplo, aceitar porque sim, porque quando a gente aceita, isso gera um certo nível de conforto. Quando a gente tolera, a gente tá desconfortável, mas a gente deixa passar, né? Então, essa tolerância embrulhada na ignorância, ela gera uma defasagem enorme, ok?
quando uma defasagem enorme em inúmeras áreas da vida. E então é por isso até que muitas vezes a gente se depara com tantos problemas na hora de interagir. E uma coisa importante, né? Que isso foi uma coisa que a minha mãe falou e que eu concordo 100% com ela. Minha mãe falou uma vez assim: se uma pessoa aconteceu uma conversa em que falaram assim, porque é mais fácil uma pessoa mandar a própria mãe ir ir assim foi assim, né, mandar a própria mãe ir para, né, ou então, gente, eu não gosto muito dessas coisas, eu não sou muito boa, eu não sou, eu não sei, assim, não sou péssima nessas horas porque eu não sei direito como expressar essas coisas, mas assim, falar palavrão pra própria mãe e dizer pra mãe ir para aqueles lugares que a gente já sabe quais são, né? Que, enfim, ir para, enfim, ir para tal lugar, né? Um lugar péssimo, assim, né? Considerado péssimo. Ir tomar naquele lugar, esse tipo de coisa, né? E aí, que era mais fácil fazer isso com a própria mãe do que com o chefe no trabalho. A minha mãe olhou assim e falou assim: se meus filhos... E eu também, né? Eu tava ali, eu falei... Eu prefiro me ausentar de ambas as situações, porque eu não acho que eu conseguiria fazer isso com o chefe. Nem com a minha mãe, e nem com ninguém. Então, a questão é... A minha mãe falou assim: olha, é mais fácil mandar o chefe do que a própria mãe. E eu assinei embaixo. Porque na hora, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim... meu Deus, eu acho que eu ficaria numa saia justa tão grande. Porque realmente eu acho que eu não conseguiria falar. Eu não consigo. Gente, assim, eu não sei explicar o porquê, mas sempre foi assim. Desde a infância, sempre foi assim. Então, quem me conhece sabe. E essa é uma frase super clichê. Quem me conhece sabe. Enfim, quem me conhece sabe fazer o quê? Ok? Então, mas eu só sei que isso foi interessante porque daí a minha mãe falou assim: uma pessoa que tem a falta de senso suficiente para mandar a própria mãe ir tomar naquele lugar, ou para mandar a própria mãe ir para qualquer lugar, ir para aquelas encruzilhadas da balbúrdia, é uma pessoa
que a coisa mais fácil do mundo vai ser fazer muito pior com qualquer um. Porque essa pessoa não vai ser capaz de respeitar ninguém. Porque essa pessoa não conseguiu respeitar o princípio gerador da própria vida dela encarnada. Então, se essa pessoa não consegue respeitar a própria origem, ela jamais vai conseguir enxergar nada como digno o suficiente para receber o respeito dela. Essa pessoa, ela primordialmente, ela nem respeita a si. Porque se ela respeitasse a si, ela não falaria isso. Ela não teria essa conduta. Porque isso é uma conduta que primeiramente fere o próprio ser ator, o próprio ator da ação, o próprio ser que tá cometendo aquilo é o ferido, ok? Tá bom, gente. Então, assim, é muito importante isso, porque hoje em dia também, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente consegue entender que olha como as coisas estão. Você ouvir esse tipo de coisa de alguém, de que tipo é mais fácil mandar a própria mãe ir para tal lugar e não sei o que, enfim, vocês já entenderam, né? Proferir ofensas, né? E fazer, enfim, convites indecorosos, tá? Pra própria mãe. É algo que demonstra que isso é mais fácil do que fazer isso com outra pessoa. Isso demonstra o quanto os nossos valores, os princípios da maior parte das pessoas são extremamente deturpados, extremamente... A gente violou a nossa natureza de tal modo, a gente se afastou tanto que esse tipo de escolha, esse tipo de... como é que se fala? Esse tipo de dilema ético é o tipo de dilema ético que a gente enfrenta, ou que as pessoas enfrentam. Será que eu mando a minha mãe ir tomar naquele lugar, ou eu mando meu chefe? Quem sabe eu não mando os dois? Ou, não, a minha mãe, não, a minha mãe eu tenho intimidade com ela o suficiente pra fazer isso, Que tipo de intimidade é essa? Que tipo de intimidade? Gente, é aí que tá a questão. Quanto mais íntimos nós somos das pessoas, mais gentis nós devemos ser. E quanto mais gentis nós somos, mais íntimos nós nos tornamos da natureza do ser. E isso faz com que uma intimidade genuína seja gerada em qualquer lugar que a gente vá. As pessoas, elas vão sentir uma intimidade genuína conosco, simplesmente porque nós estamos exalando a natureza real humana, e elas reconhecem porque elas também têm essa natureza. Então a intimidade é a partir daí. Então, quanto mais íntimo, mais a gente deveria ter cortesia, maior a cortesia. Quanto maior a intimidade, maior a cortesia. Então, o tratamento polido, a polidez no
tratamento com relação ao outro demonstra o meu nível de respeito e demonstra o meu nível de intimidade com a minha natureza e com a natureza do outro, que é a mesma que a minha. Então, essa falsa noção do que é intimidade é o que faz as pessoas viverem numa contenda e acharem que essa troca diária de ofensas, essa troca cotidiana de ofensas, simboliza afeto, simboliza afeição, mas na verdade essa troca cotidiana de ofensas, ela simboliza uma hostilidade profunda e um afastamento real. Existe uma aproximação ideal, mas um afastamento real. Eu, idealmente, acho que ao ofender alguém eu estou íntimo. Na verdade eu não estou íntimo, eu estou intimidado. E eu estou intimidando. Eu não estou conectado, não estou íntimo de ninguém. Existe a intimidação e existe a intimidade. Quando eu estou intimidado ou intimidando, isso significa que eu uso a ofensa como uma ferramenta de aproximação, porque eu estou intimidando, eu estou intimidado. Quando eu estou íntimo, quando eu tenho intimidade e não intimidação, então isso significa que eu consigo ser cortês, eu consigo agir com gentileza, eu consigo ser polido e eu consigo ter um nível de cortesia e cuidado e carinho e afeto, porque eu consigo me sentir conectado com a natureza humana, com a minha natureza. E eu transmito isso através da cortesia. A verdadeira intimidade, ela se demonstra através da cortesia. A cortesia é sempre genuína. Enquanto que quando eu estou num padrão de intimidação, eu estou sempre ofendido, ofensivo. Eu estou sempre ofendendo e entendendo que aquela ofensa simboliza algo que nunca vai ser capaz de simbolizar, que é o afeto. Eu acho que ofender é amar. Eu acho que ofender é intimidade, mas na verdade é o contrário. A cortesia e a boa educação, a elegância no tratar. E aqui a elegância, gente, não é aquela coisa assim, snob, não. É que isso é intimidação. A elegância snob é intimidação. A pessoa ainda vibra na intimidação, mas agora ela tem um requinte maior no tratamento intimidador dela. Justamente porque agora ela tem uma intimidação mais requintada. Ela continua bélica, essa é a questão. Ela continua bélica, porém de uma forma mais requintada. É como uma pessoa que tem, assim, digamos que comete crimes, ela vai se aperfeiçoando naquele crime que ela comete. E ela se torna cada vez mais requintada nesse processo, né? E aí, a ofensa dela, o nível de ofensividade dela se torna cada vez mais hostil, porém é uma hostilidade que vai tomando uma forma que transparece superior, que transparece um nível de
É um nível de superioridade, assim, né? A pessoa acha que ela está elegante, mas na verdade ela só está cada dia mais aperfeiçoando mais ainda o exercício da agressividade. Ela está requintando a agressividade dela, não é bem essa palavra, gente, ela está assim, como que se fala, trazendo assim, cada vez mais, ela faz um nível de a crueldade dela, a forma como ela interage, o modo como ela demonstra, o modo como ela expressa o aspecto bélico que ela carrega, é muito cheio de minúcia. Então, ela carrega dentro de si aspectos que não vão ser tão facilmente percebidos. Eu não quero usar a palavra sutil, porque a sutileza, ela é uma característica da benevolência e não daquilo que é bélico, daquilo que é agressivo, ok? Então, essa questão de intimidação e intimidade precisa ficar bem claro. E aqui é, por exemplo, quanto mais eu consigo te ofender, digamos aqui nessa visão bélica, né, nessa visão bélica do que é intimidade, que na verdade é intimidação, quanto mais eu consigo te ofender e ser ofendido, ou quanto mais eu consigo te ofender e receber uma risada constrangida em troca, mais eu sei que eu estou em vantagem, mais eu sei que eu tenho um domínio, mais eu sei que eu intimidei. Agora, pode ver que normalmente pessoas assim, elas são bem brutas, elas são bem brutas, elas são ácidas, elas são secas, elas são pesadas, né? E normalmente elas têm dificuldade em lidar com gentileza. Elas têm dificuldade em exercer ou receber um tratamento verdadeiramente íntimo. Porque um tratamento íntimo é um tratamento que faz uma pessoa se sentir especial, que faz uma pessoa se sentir amada. Faz essa pessoa suspirar e se sentir assim: uau, eu me sinto amado, eu me sinto acarinhado pela presença dessa pessoa. Isso é um tratamento íntimo. O tratamento íntimo gera uma vontade de estar perto, simplesmente porque sim. Então, porque gera um preenchimento que não tira o espaço. Então, a intimidade, ela é construída através dessa visão de
cortesia. É construída através da cortesia, que, como eu disse, é sempre uma generosidade genuína. Não existe outra. Não existe generosidade que não seja genuína, né? Às vezes a gente confunde, né, a troca, o escambo com generosidade, uma intenção de escambo travestida de generosidade, mas a gente sente, tá? Então a generosidade é a generosidade, o escambo é o escambo. Existem pessoas que tentam fazer um escambo disfarçando que estão sendo generosas. Normalmente essas pessoas, elas sempre vão pedir favores e favores e favores e vão ter vários devedores de favores ou ingratos, ok? Mas aí a gente está lidando com o quê? Intimidação, novamente, e não intimidade. Ok, então, como que eu consigo gerar intimidade? Através da escolha da palavra, através das palavras certas, através da comunicação certa. Então, quando a gente consegue ser assertivo, isso significa que a gente já conseguiu trilhar um caminho de fluidez na essência humana, tá? Isso significa que, agora eu vou pegar aqui algumas coisas que eu anotei aqui, peraí, gente, eu tenho uns livros aqui que eu preciso pegar uns trechos e também, peraí, esse aqui também é o meu caderno, né? Vocês bem sabem, meu caderninho aqui. Aqui é importante, porque a gente tem que entender também que quando uma pessoa ela não está interessada em intimidade real, ela tem sempre uma agenda, tá? Ela tem uma agenda em que ela estipulou. O que é uma agenda? Ela estipulou uma meta de coisas que ela precisa atingir. Isso é a agenda dela. Isso significa que ela enxerga você como um mero tick no checklist dela. Isso significa que essa pessoa, ela vai ignorar inúmeros aspectos seus se for necessário. Porque, na verdade, o que verdadeiramente importa para ela é cumprir a lista no checklist. Ok? Então, é uma pessoa que normalmente ela vai ter um nível de preocupação com a rapidez da coisa e não com a verdade da coisa. Isso significa que ela não vai se comunicar intimamente. Jamais. Tá? Ok. Então aqui, deixa eu só... isso aqui eu escrevi no ano passado, num caderno. Não basta falar, é preciso que o outro compreenda. Integrar essa perspectiva auxilia a desenvolver a boa comunicação na rotina. Uma comunicação deficiente gera muitos conflitos interpessoais. Se eu me responsabilizo pelo que comunico, passo a escolher melhor a forma de transmitir a informação e verificar se a mensagem foi compreendida pelo receptor, pois entendo que tudo o que diz cria impacto na vida das pessoas. O cuidado com aquilo que fala é essencial. Comunicar não é só falar, comunicar é a capacidade de se fazer entender. Então, eu preciso entender que dentro disso, eu preciso me fazer entender. Eu só consigo me fazer entender quando eu estou verdadeiramente interessado, tá bom? Que eu estou interessado não numa ideia do que eu preciso atingir, mas que eu estou interessado na construção do relacionar, ok? Então aqui, importante,
Coisas que impedem uma comunicação eficaz. Filtragem, que é o quê? Manipulação, distorção ou ocultação de informações. Ou seja, dissimulação, ok? Percepção seletiva, análises enviesadas em função de crenças do avaliador. Ou seja, eu envieso a minha visão do outro, ou seja, eu não quero entender o outro, eu quero só avaliar o outro de acordo com o meu próprio prisma. Sobrecarga de informação, receber muitas informações inúteis e não considerar ou prestar atenção ao essencial. Isso é o que acontece quando uma pessoa só está preocupada em cumprir uma agenda própria, tá? Estilo de comunicação. O foco das pessoas está em desalinho. Não há convergência sobre o ponto central da conversa. Emoções. O descontrole emocional impede de comunicar com racionalização e objetividade e passa-se a reagir em vez de responder. A gente já falou sobre isso no episódio anterior, sobre reação e resposta. Linguagem. A idade, a educação e a história cultural são 3 questões que influenciam muito a forma como interpretamos as palavras. A forma como interpretamos as palavras, ok? A nossa forma de interpretar a palavra vai depender da nossa bagagem cultural, da nossa idade, da forma como a gente interagiu com o mundo até então. E aí é que tá a questão. Quando eu construo uma intimidade com a natureza, eu tenho uma abertura suficiente para abraçar uma bagagem cultural diferente da minha, porque eu consigo ter liberdade para fazer perguntas, porque eu não estou preocupado em me sentir burro ou inteligente. Eu só estou preocupado com a clareza. Eu só estou preocupado em fazer algo ser esclarecido na interação, ok? Eu não estou mais tão preocupada assim comigo. E isso é uma coisa muito importante. Ok, aqui, gente, eu separei aqui uma parte, deixa eu olhar aqui, ó. Aqui. Os homens não se abalam com as coisas, mas com a percepção que têm das coisas. Assim, a morte não é terrível, do contrário teria parecido assim a Sócrates. Mas o terror consiste em nossa noção de morte, que é terrível. Quando, portanto, somos frustrados, perturbados ou aflitos, nunca devemos imputar isso aos outros, mas a nós mesmos. Isto é, a nossa própria percepção. É a ação de uma pessoa sem nenhuma instrução reprovar os outros por seus próprios infortúnios, de alguém que tem pouca instrução reprovar a si mesmo, e de um perfeitamente instruído não reprovar nem os outros nem a si mesmo. Então, aqui, essa nossa percepção, quando a gente é apegado à nossa percepção, a uma percepção, a gente é tão apegado que a gente a chama de nossa, né? Quando a gente se apega a uma percepção, a gente toma aquilo como posse, a gente se apossa dela. E a gente não abre a ideia de que, por exemplo, por que aqui tá colocado aqui e de um perfeitamente instruído? Uma pessoa é perfeitamente instruída. Aqui a gente pode até fazer a visão aqui do perfeitamente, a gente pode trazer a ideia do intelectia, tá? Ou seja, o que é a ideia do intelectia? A perfeição enquanto servir ao propósito, ok? Então, quando eu sirvo ao meu propósito, eu sou perfeito. Então, aqui, quando uma pessoa ela está perfeitamente instruída, isso significa que ela já entendeu que o propósito dela é se orientar através da vida numa liberdade interacional, numa liberdade de interagir com as coisas e não de tomar as coisas para si, não de adquirir posses, nem intelectualmente, nem materialmente, mas de empreender, ok? Em amplo aspecto, as noções de realidade.
Então aqui, por isso, ela é perfeitamente instruída, tá? Ela entendeu, a instrução dela serve ao propósito. Então ela já não consegue reprovar nada nem ninguém. Ela não reprova ninguém e nem a si. Porque tudo tem um processo de aprendizado. E ela já está sendo perfeitamente instruída a cada passo, a cada troca que ela tem. Ok? Então, é isso. Aqui. E por isso ela não se abala, né? Ok? Então aqui, deixa eu só pegar aqui o próximo, porque, enfim. Aqui, essa parte aqui. Fique em silêncio ou fale apenas o que for necessário e em poucas palavras. Tá? Esse aqui é o livro de Epiteto, que é a Arte de Viver. Esse aqui até que foi um pedaço que eu li agorinha, tá? E aqui também é outra parte do livro, tá? Só que é só essa frase aqui. Então, fique em silêncio ou fale apenas o que for necessário em poucas palavras, ok? Agora aqui. Em primeiro lugar, nunca faça algo por acaso ou sem algum objetivo. Em segundo lugar, não deixe que seu objetivo seja qualquer coisa senão o bem comum. E aqui, né? Importantíssimo isso. Da mesma forma que ao caminhar você toma cuidado para não pisar em um prego ou virar o pé, tome cuidado para não ferir as suas próprias faculdades mentais. Se tomássemos cuidado com isso em cada uma de nossas ações, agiríamos com mais segurança. Ou seja, todas as vezes que a gente pensa, é só uma palavrinha, é só uma brincadeirinha, é só isso aqui, eu só vou mandar a minha mãe tomar naquele lugar porque eu tenho intimidade com ela. Que obviamente a gente já entendeu que vive um processo, na verdade, de intimidação terrível, né? Eu me sinto intimidado e intimido, né? Então eu desenvolvi um alicerce bélico com a figura materna. Isso é péssimo, isso é terrível, né? Isso não demonstra intimidade nenhuma, né? Mas aqui a gente pode entender que essa pessoa está ferindo as próprias faculdades mentais. E essa pessoa, ela deveria enxergar que todas as vezes que ela toma essa decisão é como se ela estivesse dizendo assim, eu vou pisar nesse prego aqui, é só um preguinho. Só um preguinho aqui, vou pisar. Depois eu vejo. Mal sabe. Pode pegar um tétano, pode pegar uma infecção, tá? Então, essa é a falta de sabedoria leva a isso, tá? E agora, a última parte, gente. Aqui. O livro 7, Meditações, tá? É fundamental atentar para o que se diz e sobre cada ação deve-se refletir sobre seu efeito. Veja a qual meta a ação está relacionada e, quanto às palavras, observe seus significados. Ok? Então, quando a gente entende que o significado da palavra, ele precisa ser ele precisa ser levado em conta. Mesmo quando eu quero, por exemplo, eu quero deformar o significado de uma palavra, porque eu quero usar aquela palavra num contexto que não é cabível, eu estou cometendo um grande dano às minhas faculdades mentais. Eu estou pisando no prego enferrujado que vai
infeccionar o meu pé e pode me fazer amputar o meu pé. Quando eu entendo a gravidade dessa situação, a gravidade da escolha da palavra errada, daí uma escolha equivocada de palavra, que eu entendo que isso pode levar a uma amputação, isso pode danificar a minha mente, o meu campo, o meu campo das ideias, a tal nível de eliminar a minha sanidade, a minha humanidade, de me afastar, de retirar de mim aquilo que é mais precioso, de me retirar da essência, de me amputar da essência. Então eu começo a pensar melhor nas palavras que eu escolho, com relação a mim e com relação a qualquer outro ser que esteja inserido na realidade, que é múltipla, obviamente. Então, isso é importante, tá? Porque quando a gente é maduro, a gente nunca vai colocar em risco aquilo que é essencial. A gente não brinca com o sagrado. A gente não brinca com o que é sagrado quando a gente é maduro. E palavra e comunicação, interação é um processo sagrado, é um processo lindo de intimidade. Então, se nós queremos atingir uma intimidade com a essência, a gente precisa agir através da intimidade, que só ocorre na cortesia da escolha da boa palavra, numa boa escolha léxica. Porque no mundo que nós estamos hoje, o aspecto lexical é muito, muito, muito importante, ok? É isso. A gente se vê no próximo episódio. Bye, bye.